Bem, então vamos lá para a primeira aula ainda. Agora já a partir dessa aula que eu vou falar exatamente sobre os axiomas. Inicialmente a gente falou sobre toda a contextualização, o que é axioma, ente primitivo, proposição, teorema e tudo mais, tá bom? Agora vamos falar aqui primeiramente dos axiomas, chamado axiomas de incidência, tá? Incidência. Então, como a gente tinha dito anteriormente, né? Quando a gente trata de axiomas, eles são aceitos sem demonstração. Então, vamos para axiomas de incidência. Então, são aceitos sem demonstração e eles vão funcionar, por exemplo, para eu estar demonstrando alguma coisa matemática, um teorema, por exemplo, tá? Então, vamos lá. O axioma chamado axioma I1, incidência 1. Então, é o seguinte, o primeiro axioma diz assim: qualquer que seja a reta, qualquer que seja a reta, então, não importa qual seja a reta, existem pontos pertencentes à reta, pontos pertencentes à reta e pontos que não pertencem e pontos que não pertencem à reta, certo? Então tem pontos que pertencem à reta e pontos que não pertencem à reta, certo? O axioma 2 de incidência, que é o seguinte: dados dois pontos, dados dois pontos distintos, existe uma única reta, existe uma única reta, existe uma única reta e contém esses pontos, que contém esses pontos, tá? A observação é a seguinte: quando duas retas têm apenas um ponto em comum, quando duas retas têm apenas um ponto em comum, diz-se que elas se interceptam, certo? A nomenclatura. Então você vê que é muito importante a gente estar assistindo a nomenclatura. Então vamos lá. A gente vai axioma 1. Qualquer que seja a reta, existem pontos pertencentes à reta e pontos que não pertencem. Se eu te dou dois pontos distintos, né, diferentes, existe uma única reta que contém esses pontos, certo? E quando essas retas elas têm um ponto em comum, que ele está dizendo aqui, né? Ó, elas têm apenas um ponto em comum, diz que elas se interceptam, tá? Além disso, vamos para o nosso... esses dois axiomas são axiomas de incidência, tá bom? Então agora vamos para uma proposição. Dados os axiomas de incidência, vamos para uma proposição. Então tu vai ver aqui como eu vou trabalhar com os axiomas e a proposição. Axiomas eu não provo, tá bom? Então a proposição é o seguinte: dado duas retas distintas, ou elas não se interceptam, ou se interceptam em um único ponto, em um único ponto,
um único ponto. Então, note, quando eu enuncio assim, a gente intuitivamente, quando a gente vê nossos estudos iniciais, é muito fácil, são duas retas, né, distintas, ou elas não se interceptam, seriam retas desse tipo, por exemplo, né, ou se interceptam em um único ponto, certo? Então, beleza. Sim, intuitivamente é fácil ver, porém precisamos fazer uma prova matemática para isso. Então a gente vai fazer um negócio chamado demonstração, tá? Demonstração é o seguinte. Então vamos lá, dizer o seguinte: sejam M e N duas retas distintas, se, né, se sua interseção fosse dois pontos, se sua interseção fossem dois pontos ou mais, olha o que acontece pelo axioma I. Olha o que acontece, o axioma I2. O que o axioma I2 fala? Que, ó, dá dois pontos distintos, existe uma única reta que contém esses pontos. Olha como é que eu fiz. Demonstração. Mostrei o seguinte, ó. Sejam em duas retas. Se suponhamos que a interseção fosse dois pontos pelo axioma I2, elas seriam coincidentes. Né? Porque passa-se uma única reta. Então, quer dizer, você tem teoricamente duas retas e tem dois pontos comuns, aquelas duas retas são iguais, certo? Ou seja, portanto, o que acontece? Pode ter mais de dois pontos? Não. Portanto, M e N tem interseção vazia ou apenas um ponto. Então, é assim que eu faço a demonstração. Eu vou estar invocando aqui sempre axiomas que vão me garantir uma coisa verdadeira. Eu não preciso provar nada antes dele, como fosse o passo inicial. Então, o passo inicial é eu estar provando aí, né, as coisas usando o axioma através desse passo inicial. Então, eu não preciso provar que o axioma I2 é verdadeiro, mas a proposição tem que vir ele junto, né? E aí nós temos agora a segunda parte, que são os axiomas de ordem, tá? Ordem, aí eu boto aqui noção de estar entre, tá? Noção de estar entre. Então vamos lá para o primeiro axioma 2, 1. Então, axiomas de ordem, axiomas de... o primeiro que a gente fez foi axiomas de incidência, como fosse o 1, né? O 1. E o axiomas de ordem, como fosse o nosso 2. Tá? Axiomas de ordem. Então, axioma de ordem 2, 1. Primeiro axioma de ordem diz o seguinte: dado 3 pontos, dados 3 pontos de uma reta, um e apenas um deles, se localiza entre os outros dois pontos. Apenas um deles se localiza entre os outros dois. Tá? Então, vamos lá. Então, essa é a definição. Dá 3 pontos de uma reta, e apenas um deles se localiza entre os outros dois. Beleza? E aí vamos entrar aqui em uma definição, tá bom?
a definição é a seguinte. Então, no primeiro axioma aí, vamos trabalhar com a definição. O conjunto constituído, conjunto constituído por dois pontos, A e B, e por dois pontos que se encontram entre A e B, e por todos os pontos que se encontram entre A e B, é chamado, então a primeira definição essa que é chamado de segmento AB, tá? Então vai simbolizar com esse tracinho aqui em cima. Os pontos A e B são chamados extremos. São chamados extremos ou extremidade do segmento, ou extremidade do segmento, ok? Então é isso que nós temos aqui a respeito da definição, quando a gente fala definição de segmento AB, tá? Então segmento AB é um conjunto, então segmento é um conjunto onde eu tenho os extremos A e B e todos os pontos entre eles, tá bom? Isso é dito segmento, tá? Então vamos lá para um exemplo. Exemplo seguinte, um triângulo. Então, como a gente sabe geometricamente, né? Vamos pegar aqui A, B, C, formados por três pontos. Então, aqui é formados por três pontos que são colineares, que são não colineares, chamado vértices, então, chamado vértices, e três segmentos determinados por eles, e três segmentos determinados por eles, certo? Então isso é o nosso triângulo. Então a primeira definição foi segmento, e com segmentos nós conseguimos fazer, no caso, definição de um triângulo, tá ok? E aí agora essa é a nossa primeira definição, tudo bem? Agora vamos para outra definição. A definição é o seguinte: se A e B são pontos distintos, se A e B são pontos distintos, se A e B são pontos distintos, o conjunto constituído pelos pontos, o conjunto constituído pelos pontos do segmento AB, olha, já estou usando aquilo que eu usei anteriormente, o que é um segmento, né, tal, segmento AB, e por todos os pontos, e por todos os pontos C, tais que B encontra-se entre A e C, A e C,
é chamado de semi-reta. É chamado de semi-reta de origem A contendo o ponto B. Tendo o ponto B. Ponto B. Certo? E é representado por SAB. Os terminados também, SAB com a seta em cima. Certo? O ponto A chama-se origem. Da semi-reta SAB, né? Bota o cara B com a seta em cima, certo? Então seria mais ou menos a ideia visual é essa aqui, ó. Eu tenho isso, tá? E aí eu tenho o começo, que é o A, o B, e aí tem uma setinha. Então o que ele está dizendo é o seguinte, ó. Vamos deixar assim essa definição, que vai definir aqui de semi-reta. Então semi-reta é um conjunto formado por todos os pontos. Você imagina que eu tenho um C por aqui, né? Ó, A e B, e todos os pontos C tais que B encontra-se, ou seja, todos os Cs que eu coloco numa situação que deixa o B entre A e o C, suposto C, isso é uma semi-reta. Então, por exemplo, C poderia ser aqui, 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 poderia ser em vários cantos, mas todos os Cs que deixam o B entre A e C, certo? Esse conjunto é chamado de semi-reta, tá ok? De mesmo modo, podemos definir o contrário, né? Podemos definir, por exemplo, que fosse B, que fosse A, seria semi-reta de origem B, certo? E que passa por A. Então é muito importante essa riqueza de detalhes, tá bom? Para a gente entender as coisas bem claramente, tá bom? Então vamos para uma proposição aqui, certo? Que vamos trabalhar com a nossa semi-reta. A proposição é o seguinte, proposição A diz o quê? Que se eu pegar uma semi-reta que começa em A e passa por B, e unir com a semi-reta que começa por B e passa por A, é a reta terminada determinada por A e B, certo? Proposição B diz o seguinte, que você pegar a interseção, certo, da AB, certo? Então, presta atenção. Ela vai dar uma reta determinada por AB, certo? E o outro vai dar um pedaço, vai dar uma semi-reta aqui, como se eu estivesse escrevendo isso aqui, ó. A semi-reta, interseção com a outra semi-reta, dá o segmento de reta. Lembrando aqui, ó, anteriormente eu falei sobre segmento e falei sobre semi-reta, e eu já sei o que é uma reta, tá? Eu já sei o que é uma reta. Então vamos lá, tá bom? No item A, certo? Temos que fazer aqui a nossa ida e a nossa volta, tá bom? Então ele é o seguinte, seja M a reta determinada, seja M a reta determinada por A e B. Por A e B. Claro que, então, é claro, né, óbvio, é claro que você vai ter sempre os segmentos, as semi-retas, né, estão contidas na reta. A reta toda extensão infinita, certo? Aí eu até justificar aqui, pois semi-reta AB e semi-reta BA tem todos os seus pontos pertencentes a M. Então note isso muito claramente, porque é o seguinte,
eu vou olhar retas como conjuntos. Então, um conjunto só está em outro conjunto se todos os elementos dele, que são pontos, estão nesse conjunto. Então, você imagina aqui, certo? Um rascunho aqui, que esse é um conjunto, que tem todos os vários elementos, que são os pontos. Então, para ele estar em outro conjunto, quer dizer que todos os elementos dele estão nesse. Se eu faço isso desenhando, é muito fácil ver. Você imagina que eu tenho uma reta terminada por AB, não tem nem início, não tem nem fim. O segmento, ele começa aqui e se estende até lá, tão quanto o outro. Ou seja, não tem nenhum ponto do segmento da semirreta AB que esteja fora da reta terminada por M, tá? E aí, com isso, então, certo? Você conclui o seguinte: se um tá e o outro também tá, claramente, né? Tanto faz um, tanto faz outro, eles vão estar contidos em M, tá bom? Agora tem que provar a volta. Será que a reta está na união? Será que a reta está na união? Né? Intuitivamente é fácil ver. Você imagina que tem A, que ele vai partindo de B até lá, e tu imagina que de B ele passa por A e vai até o seu lado esquerdo. Então, tu imagina daqui para cá é a semirreta AB, e daqui para lá é a semirreta BA, certo? A minha ideia é essa. Então, a minha ideia, olhando isso aqui, é isso que eu estou vendo aqui. Um vai para a direita, outro para a esquerda. Aqui é a semirreta origem A, semirreta com origem em B. Tá bom? Eu tenho isso aí. Então, agora eu tenho que provar aqui juntando, que você vê intuitivamente, vou juntando, vai dar a reta M. É intuitivo. Então, vamos botar assim, ó. Seja M, seja C pertence um ponto nessa reta. Então, preste atenção. A gente falou sobre conjuntos, que um conjunto está em outro conjunto, todo elemento dele tem que estar nesse aqui. Ou seja C pertencente a M, eu tenho que provar que isso pertence à união. Ou seja, esse ou nesse, ou até os dois, que essa parte AB aqui, ó, que é a interseção dos dois, tá? Então, eu tenho que ir nessa pegada aí, ok? Então, o que acontece? Vamos lá. Seja C aí eu vou invocar aqui, ó, o axioma 2,1. O que é axioma 2,1? Que dado 3 pontos, um ponto tem que estar entre os outros dois. Ou seja, você tem 3 situações. C está entre A e B. Primeira situação. Segunda situação. A está entre B e C. Terceira situação, B está entre A e C. Se eu pego uma parte visual para isso, é pensar assim, ó, se eu tenho A e B, o C está aqui no meio, em algum canto, aqui o B e o C e o A está em algum canto, aqui A e C e o B está em algum canto, né? Em qualquer situação que você tenha aí, você pode concluir o seguinte: daí, a primeira situação me traz o quê? Primeira situação, que o C, né, está, né, ou seja, pertence, está em, ó, pela definição, o C está, ou seja, se o C está entre A e B, pela definição, certo? O C está entre o segmento de reta AB, ou seja, o M que pertence a C, certo? O M que o M, que é uma reta, ela está contida nisso aqui. Por que mesmo, professor? Porque é o seguinte, vou fazer mais devagar ainda. Se alguém está em qualquer conjunto, ele pertence a união com qualquer outro conjunto, inclusive esse. Para eu provar, se eu provo que um elemento está contido em outro conjunto, então o C era um elemento da reta M, agora ele está nisso aqui. A conclusão que a própria M está contida, certo? Isso aqui é a noção de conjuntos. Segunda situação, né, que é o seguinte:
Se o C está bem aqui nesse lado, certo? Agora é o seguinte, C está na definição da semirreta BA, né? É aquele ponto que deixa o A no meio. Então, C pertence à semirreta BA. Do mesmo modo, se C pertence a um conjunto, em teoria desse conjunto, ele pertence a qualquer outro conjunto. Ou seja, se C é um ponto da reta M, a própria M está contida nisso aqui. E por fim, né, o que eu tenho? Ele diz assim, a terceira situação, o C está aqui, ou seja, semirreta AB. Então, o C pertence à semirreta AB, igual ao item 1, C ele pertence a um conjunto, união com qualquer outro conjunto, consequentemente, M está contido, certo? Em SAB, ou seja, em qualquer situação possível, o M está contido, né? E daí? Se está contido de um lado, né? Está contido de um lado, tá aqui, ó. Está contido pelo outro lado, né? Isso matematicamente significa dizer o quê? Significa dizer que a reta é a própria, né, união. Lembre, né? Lá em teoria dos conjuntos, né? Quando você quer provar que um conjunto é igual a outro, significa dizer que eu tenho que provar que um pertence a outro e provar, né, ida e volta. E provar isso, você sempre começa assim, ó, suponha um x pertencente a A. Se esse x também pertence a B, consequentemente, A está contido todo em B, tá? Então, isso aí que funciona as coisas, tá bom? O item B vai ficar como exercício, tá ok? Então, isso aí é o primeiro axioma, certo? Um axioma de ordem que a gente vai ter, tá ok?